Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 11. Nós vamos ler do verso 33 até o verso 30, do 33 até o 36. Os 4 últimos versículos deste capítulo. Romanos 11, de 33 até 36. Leamos a palavra do nosso Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 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 Sempre tem um aí que faz a gente acordar, né? Amém. Amém. Então, irmãos, eu já entrei na onda do rapazinho aí. Amém, irmão, amém. Romanos 11, do versículo 33 até o 36, Paulo, ele está terminando uma sessão aqui do capítulo, ou melhor, do livro de Romanos. Ele vem tratando a respeito do que é o Evangelho. Ele começa dizendo porque o Evangelho é importante. Ele diz que o justo viverá pela fé, porque a justiça de Deus se revela do céu sobre a iniquidade, sobre a impiedade dos homens, e aí ele vai falando o que de Deus pode conhecer, e aí ele vai falando a má notícia, para depois ele trazer a boa notícia. E Paulo vem falando a respeito da salvação. Depois ele trata do Evangelho, né, o que é o Evangelho. Depois ele divide e começa a tratar da salvação do gentio e depois da salvação do judeu, reconcilia essas duas coisas, e quando ele está terminando de tratar desses assuntos, Paulo ele é meio que tomado de alegria ou de uma êxtase assim, inexplicáveis ou explicáveis, né? Compreensíveis, porque é o Evangelho. E aí ele termina essa sessão e depois ele vai falar a aplicação, o resultado do Evangelho na vida do crente, do cristão, daqueles que são salvos. E ele encerra com essa poesia, é uma poesia das mais magníficas que nós encontramos na Bíblia, e nós temos bastante poesias magníficas na Bíblia. E Paulo, ele fala, depois de concluir tudo isso, ele fala, ó profundidade da riqueza e da sabedoria prática de Deus, essa aqui é uma outra versão, tá? E do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus juízos e impenetráveis os caminhos seus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro seu? Ou quem deu primeiro a ele, para que seja ele mesmo recompensado? Porque da parte dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele glória, para as eras. Amém. O Evangelho, irmãos, aqui para Paulo, ele revela algumas coisas importantes a respeito de Deus. Mas antes da gente falar o que o Evangelho apresenta a respeito de Deus, nós precisamos lembrar do que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa as boas notícias. As boas notícias, né? O termo Evangelho, na literatura grega, essa expressão era utilizada quando um soldado vinha contar para o rei sobre uma vitória. Então, quando você tinha um combate e após a batalha, se o exército fosse vitorioso, eles destacavam um soldado, normalmente o mais rápido de todos, e mandavam ele correr até o rei para avisá-lo. Tem até uma história bastante interessante, vocês devem se lembrar, a história da batalha de Maratona, já ouviram falar, né? Onde um soldado grego
durante as guerras médicas, as guerras médicas foram as guerras, não tinha médico, tá? As guerras médicas eram a guerra entre os gregos e os medo-persas, e chamava médica porque os gregos conheciam mais os medos do que os persas. Então, os gregos foram vitoriosos, Atenas foi vitoriosa, e um soldado ele retorna da batalha correndo, e ele chega e avisa para o rei que eles venceram, e ele vem correndo com tanto ímpeto que no final da corrida ele avisa que venceu e morre. Então, essa é uma história interessante, não sabemos se foi verdadeira, mas é contada como se fosse. Mas essa notícia de que vencemos, essa é o Evangelho. Mas que é o Evangelho para nós? Ele não é bem isso. O Evangelho, a boa notícia é que, apesar de nós sermos pecadores, apesar de sermos inimigos, naturalmente inimigos de Deus, apesar de nós não queremos nada com Deus, apesar de todo o nosso ser desejar distância de Deus, não querer nada com Deus, apesar de amarmos os pecados em que nós vivíamos, apesar de tudo isso, apesar de merecermos o inferno, porque o salário do pecado é a morte, e é morte física e eterna, apesar de toda essa circunstância, apesar de o homem provocar a ira de Deus, porque conhecendo Deus como Deus, não o glorificou como Deus, antes se embruteceu, adorando mais a criatura do que o Criador, que é santo e bendito para sempre. Apesar de todas as más notícias, Deus, de boa vontade, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pagar a dívida que era nossa e ressuscitar e nos dar a bendita esperança de que somos salvos e de que um dia estaremos com Deus adorando dia e noite pelos séculos dos séculos. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. E o que ela revela de Deus? Bom, a primeira coisa que o Evangelho revela de Deus aqui nessa passagem, de Romanos 11, de 33 a 36, é que o Evangelho revela o inescrutável conhecimento de Deus. A ideia aqui que Paulo está expressando é que ninguém consegue compreender Deus. Ninguém consegue compreender a mente de Deus, melhor dizendo. Ninguém consegue compreender a mente de Deus. Por que Ele faz as coisas do jeito que Ele faz? Tem uma passagem no livro de Hebreus que diz que os anjos, eles gostariam muito de compreender o Evangelho. Eles tentam compreender o Evangelho, porque realmente é difícil. Por que o Deus de toda a terra, por que o Senhor do universo se dignificaria a se fazer homem, habitar no meio de nós, na segunda pessoa, né, na pessoa do Filho, nos visitar, tabernacular conosco, viver conosco, habitar no meio de nós, nesse mundo de pecados. Imagine, irmãos, quando você está no meio de pessoas que falam palavras promíscuas, e você sendo um cristão, espero que sejam bons cristãos, sejamos bons cristãos. Quando nós estamos no meio dessas pessoas, não dá um sentimento esquisito, é ruim, você não gosta de estar no meio deles, é uma coisa estranha, porque eles estão falando de coisas que você não gosta de ouvir, você não fala, você não é um ambiente que você gosta de estar, e você tem que conviver com eles, e são pessoas más, pessoas pecadoras. Imagine quanto é ruim isso para você. Já passou por isso? Eu já. Agora imagine para Jesus estar no meio de nós, de pessoas pecadoras, de pessoas que buscavam ou que não buscavam a Deus, ou que faziam aquilo que era mal aos olhos de Deus, e Ele teve que tolerar-nos por 33 anos, no meio de nós. Isso quando Jesus estava encarnado, mas se nós pensarmos que Deus está em toda a terra, Ele aguenta isso o tempo todo, Ele nos suporta o tempo todo, e apesar disso, Ele não resolveu nos salvar. É inescrutável. Quem consegue entrar nos arcanos divinos, lá no íntimo de Deus, e prescrutar a mente dele? Quem consegue compreender a grandiosidade de Deus, a magnitude de Deus, os pensamentos de Deus? Ninguém consegue. Porque Ele faz aquilo que nós não faríamos. Quando nós estamos no meio de pessoas assim, nós queremos nos afastar delas. Mas Deus, Ele fez diferente.
Ele se aproximou de nós, porque nós éramos intoleráveis diante dele. Aquilo que ele fez, ele pagou a dívida que era nossa através de Jesus Cristo, nos cobriu o nosso pecado com o sangue de Cristo, perdoou os nossos pecados, e quando ele olha para nós hoje, para que sejamos aceitos diante dele, ele nos olha através do sacrifício de Jesus. Dá para entender um negócio desse? São os inescrutáveis, é o inescrutável conhecimento de Deus. Ninguém consegue compreender. Outra coisa, ou outro ponto aqui que o Evangelho nos apresenta, algo novo que o Evangelho, ou algo também, melhor dizendo, que o Evangelho nos apresenta, conforme Paulo aqui, nós encontramos no versículo 34 e 35. Ele mostra que Deus fez tudo segundo o conselho da sua própria vontade. Quem deu conselhos para Deus? Quem foi que explicou para ele o que ele deveria fazer? Quem disse para ele como fazer alguma coisa? Quem foi que falou, Senhor, eu acho que o senhor não devia fazer assim não, se o senhor fizer assim, é um caminho melhor. Quem é capaz de fazer algo assim? Ninguém. Então quem foi que Deus consultou? A Bíblia diz, em diversas partes das Escrituras nós encontramos isso, tá? A Bíblia diz que Deus, ele contou com o conselho da sua própria vontade. Ele foi seu próprio conselheiro. Ele não pede, ele não precisa de nada. Deus não pede orientação, ele não pede conselhos. Ele não é como nós. Ele faz tudo conforme a sua própria vontade. Ele é perfeito. Deus é perfeito. E o Evangelho mostra isso. Porque se fosse depender do nosso jeito, irmãos, e a gente sempre acha que tem um jeito melhor, né? Senhor, eu estou vendo que o Senhor está fazendo as coisas assim, mas deixa eu só dar um palpitezinho, porque eu estou achando que esse caminho que o Senhor está tomando não é o melhor. Eu tenho um caminho melhor. Normalmente o nosso caminho, a Bíblia diz o quê? Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E a gente sempre acha que tem um caminho melhor, né? Olha, se eu fizer esse caminho, desse jeito, vai ser melhor. Quando Jesus disse para Pedro, olha, vocês todos, diz para todos, né, os discípulos, vocês todos vão se escandalizar, hoje vocês vão se escandalizar comigo, ou em mim, né? E aí Pedro falou assim, Senhor, eles podem, porque eles não são como eu, mas o Senhor vai ver, eu não. E aí Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, Marcos diz, né? Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E Pedro, ele tinha, Marcos Paulo, o João Marcos, melhor dizendo, ele tinha o relato da fonte, da principal fonte, né? Era o próprio Pedro que contou para ele. O galo cantou 2 vezes e ele negou 3. Nós sempre achamos que temos o melhor caminho, mas o Evangelho revela que o caminho de Deus é sempre o melhor. Mesmo quando a gente não percebe, mesmo quando parece para nós que não é, mesmo quando não é do jeito que nós gostaríamos, o Evangelho mostra o jeito de Deus é o melhor jeito. E o Evangelho mostra, irmãos, que todas as coisas pertencem a Deus. Versículo 36, olha o que Paulo diz. Porque dele, ou seja, da parte dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. E já que, né, da parte dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, o que Deus merece, o Evangelho diz, revela que Deus merece toda a honra, toda a glória. Ninguém pode bater no peito e dizer, fui salvo porque foi até fácil. Deus me salvou, mas foi até fácil, eu era um bom menino. Ninguém pode dizer isso. Foi até fácil, olha, se Deus não tivesse me salvado, eu daria um jeito. Ninguém pode falar isso. Ninguém pode jactanciar-se diante de Deus. Paulo, ele diz, longe de mim me gloriar, senão na cruz de Cristo. Por quê? Porque quando a gente olha para a cruz, irmãos, cadê o nosso mérito? Cadê o meu mérito? O que eu fiz? E aí eu já mencionei para vocês uma frase que não é minha, mas que diz assim, ó, na cruz, com relação à minha salvação, eu e Deus fizemos a nossa parte. A minha parte foi pecar e pecar. E a parte de Deus foi me salvar. Porque a salvação não depende de mim.
A salvação não depende de você, a salvação não dependeu de nenhum de nós. A salvação dependeu exclusivamente de Deus, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu, o mais aí é essa partícula aí adversativa faz toda a diferença. Esse é o Evangelho. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Pela graça somos salvos. Bom, o seu Evangelho revela tudo isso a respeito de Deus, irmãos. O que devemos fazer? Então, se ele revela o inescrutável conhecimento de Deus, nós devemos ser humildes e reconhecer que Deus sabe mais. Que mesmo quando parece que nós temos a solução, nós devemos, e as coisas não estão correndo do jeito que a gente achou que deveria ser, nós devemos reconhecer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto, mesmo quando a gente pensa que não. Nós não conseguimos compreender porque Deus faz do jeito que Ele faz, mas nós devemos crer que se Ele fez assim, é porque esse é o jeito correto. Nós devemos nos lembrar que Deus não pede nosso conselho, Deus não precisa de nós, Ele é autossustentável. Deus não nos criou porque Ele precisava de adoração, porque Ele precisava ser amado, e Deus não precisa de nada, e a Bíblia é categórica em afirmar isso nos dois testamentos e em toda a Bíblia. Deus não precisa de nada. Tem um texto que ele chega a dizer: se eu precisasse de alguma coisa, eu pediria para você? O que vocês podem me dar? Vocês acham que eu preciso de sacrifício? Todos os animais do campo são meus. Eu preciso de lenha? Todas as árvores são minhas. Tudo é meu. Não preciso de nada. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nós, irmãos. E mesmo assim Ele nos amou. Glória a Deus por isso. E diante de tudo isso, nós devemos adorar a Deus cada minuto, cada instante, com a nossa vida, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar, onde estivermos. Rejeitarmos categoricamente o pecado, de forma absoluta. Lutarmos contra ele. Eu ouvi esses dias uma frase que é do John Piper, que ele diz o seguinte: olha, o tempo que nós podemos aceitar uma tentação é de 5 segundos. Eu não sei como é que ele chegou a esse cálculo, mas ele falou assim: depois desses 5 segundos nós devemos empreender um contra-ataque contra a nossa mente, contra o pecado, violentíssimo. Nós devemos pensar no sacrifício de Jesus, no espinho entrando na carne dele, no sangue escorrendo. E eu duvido, ele falava, eu duvido que depois de pensar nisso você ainda tenha coragem de pecar. É fácil isso? Não, irmãos. Mas nós devemos fazer isso, porque nós devemos adorar a Deus, nós devemos glorificar a Deus, e nós devemos santificá-lo em tudo. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Te agradecemos, ó Pai, porque o teu Evangelho revelou-se, Deus, quão alto é o teu pensamento, como não podemos alcançar, como, Senhor Deus, somos pequenos, como somos falhos e fracos, como somos incapazes, Pai, de compreender o mundo à nossa volta, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor providenciou a nossa salvação, e o Senhor providenciou os meios pelos quais fôssemos salvos. Para nós, Pai, às vezes, parece que esse não é o melhor caminho, mas Deus, quem consegue compreender o Senhor? As coisas acontecem invariavelmente, Pai, da maneira que o Senhor queria que acontecesse, e nada lhe pega de surpresa, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor não precisa de nós, mas mesmo assim, Pai, sendo quem Tu és, o Senhor se dignifica, Pai, nos amar, nos trazer para junto de Ti e nos abençoar com a Tua presença. Ajuda-nos também, Pai, diante disso, dessas maravilhas que o Teu Evangelho revela de Ti, que nós, Senhor Deus, caiamos de joelho e arrependidos pelo nosso pecado, busquemos viver
para a glória do Teu nome. Que a nossa vida Te adore, que os nossos lábios Te adorem, e que os nossos pensamentos Te adorem, para que tudo em nós anele por estar onde o Senhor está, na Tua presença. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.